Irmão e irmã, nós estamos vivendo a expectativa da comemoração da vinda do Senhor entre nós. O mistério da encarnação é a autenticação da decisão de Deus de viver a sua proximidade conosco, de viver inserido em nossa vida, inserido na sua criação. Pois neste domingo nós somos interpelados pela palavra acerca das vozes que o mistério da encarnação nos faz ouvir. A palavra que nós escutamos na celebração deste domingo, do profeta Isaías, na terceira parte do livro, que é testemunhada por um teólogo poeta que vivia no exílio e estava dedicado à consolação do povo aflito, do povo que tinha perdido a esperança. Nesta consolação, o profeta Isaías demonstra que Deus é capaz de transformar o impossível em possível, porque a imensidão do deserto da Arábia, que se posicionava entre Israel e a Babilônia, não significava nada diante da fé em Deus e do que Deus poderia e pode fazer pela sua criação. Diante das dificuldades tão grandes como o imenso deserto para ser atravessado a pé, frente a tantas inclemências, só mesmo o amor de um Deus próximo para mobilizar as pessoas sofridas, tantas vezes desanimadas, nesta travessia difícil, aparentemente impossível. O amor de Deus é maior que tudo. Mas é preciso que nós tenhamos a capacidade de aprender com as surpresas de Deus, que nos fala, mas não nos fala naquelas vozes que dominam o espaço real e o espaço virtual, que dominam as praças públicas e também as mídias digitais, televisivas, impressas. Não essas vozes. Um Deus que nos surpreende com as vozes das fragilidades. Um profeta do exílio que está com um povo sofrido, machucado, é deste testemunho que emerge a voz que anima e que consola. Do deserto aonde está um homem austero, maltratado por uma vida de penitência e de ascética, João Batista é a voz que clama no deserto. E é esta voz que ressoa para nós como animadora da esperança que vem de Deus e que nos faz ver que, apesar das incertezas da vida, apesar de tantos caminhos sinuosos, é possível, com a fé e a esperança em Deus, endireitar esses caminhos, consertar as veredas e superar os limites desiguais para viver uma fraternidade a partir da fé, da esperança e do amor de Deus em meio aos irmãos, sobretudo aos mais fracos. Esta voz ressoa surpreendentemente do presépio, do menino frágil que, com a sua presença silenciosa, mas eloquente, nos diz que Deus é grande, mas pode chegar até nós. Deus é eterno, mas é presente no nosso tempo. Esse Deus pode nos ajudar a superar os limites, testemunhando no dia a dia a presença desse Deus entre nós. Nós podemos viver na expectativa do dia que não termina, da vida que não tem fim, da eternidade junto de Deus. Mas experimentando antecipadamente os sinais do reino, antecipando o acontecimento do reino entre nós
e experimentando entre as nossas relações, na nossa vida fraterna, na nossa vida comunitária. Quais são as vozes que ecoam nos dias de hoje e que nós não estamos percebendo o seu ressoar? Ou então nós não estamos deixando que elas ressoem em nossos corações. Ainda mais, quantas vozes na nossa interioridade são silenciadas pela nossa soberba, pelo nosso egoísmo, pela nossa arrogância, pela nossa incapacidade de perdoar, pela nossa falta de humildade, e que, silenciadas em nós, nos impedem de perceber o ecoar da voz de Deus humilde e simples na nossa proximidade. Essas vozes que, silenciadas em nossa interioridade, dificultam que nós sejamos capazes de, na exterioridade, perceber o ressoar da voz de Deus. Neste Natal que se aproxima, comemorando o excelente mistério da encarnação, nós somos convidados por Deus a abrir bem os nossos ouvidos e, abrindo-os, nos atentarmos para tantas situações débeis, frágeis, sofridas, maltratadas, mas que falam com a voz de Deus. Deus fala nas suas vozes. Deixemos que essas vozes, ecoando em nosso tempo, ressoem em nosso coração. E abramo-nos para perceber o Deus que quer nascer em nosso meio, em meio às fragilidades de nosso tempo, para engrandecê-las e conferir-lhes dignidade, e fazer com que nós, cristãos e cristãs dos dias de hoje, sejamos testemunhas de que Deus habita este mundo e está próximo de nós. É preciso que nós sejamos capazes de escutar a sua voz que nos surpreende.